Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sei que alguns estão vindo pela primeira vez, não se preocupem pela leitura já estar avançada, porque nós fazemos um capítulo por leitura. Hoje vamos fazer 2 capítulos e eles são bem independentes, bem autônomos, então dá perfeitamente para acompanhar. Mas de qualquer maneira eu lembro a vocês que os capítulos anteriores todos já estão no YouTube, todos que fizemos até agora. Estamos hoje na 7ª leitura, nós já temos 6 capítulos, 6 trechos no YouTube do início desse livro. Eu tenho achado bastante produtivo, mas quem tem que achar produtivo são vocês. Então eu espero que esteja sendo útil, que traga boas reflexões. Para mim foi uma leitura comentada muito interessante. Talvez vocês não saibam, mas mesmo para mim, quando leio junto com vocês, é muito mais produtivo do que ler sozinha. Prestar atenção nos detalhes que são mais importantes, fazer uma boa síntese, isso redobra a atenção. Isso é algo interessante que a filosofia universal sempre falou. Quando fazemos as coisas pelos outros, em geral aproveitamos muito melhor do que quando fazemos apenas para nós. Ou seja, é um dos princípios da generosidade. Hoje vamos então ver o capítulo 2 e 3 da parte 2, onde ele vai falar um pouco a respeito da grande mãe, do símbolo da grande mãe e o símbolo dos heróis, os heróis históricos. Ele vai colocar algumas modalidades de heróis históricos, um pouco diferenciados entre si. Relembrem, a chave desse livro, eu gosto sempre de fazer síntese porque eu acho fundamental, a chave desse livro é o monomito. Campbell faz uma proposta extremamente ousada, onde ele faz um paralelo entre todos os mitos, ou quase todos, e até os contos de fada, contos heróicos, contos fantásticos, contos de fada, e mostra que todos eles estão falando de uma trajetória. Um homem vivendo uma vida banal, onde ele esgotou aquele patamar, o chamado para uma aventura extraordinária, que na verdade é o chamado para um outro patamar de consciência, as provas que ele passa para atender esse chamado, para sair do lugar de conforto, para sair do comodismo, enfrentar o desconhecido, a ida, o combate aos monstros, o combate ao dragão, a conquista do elixir da vida e o retorno do mundo para renovar o mundo. Basicamente, esse é o círculo do monomito de Campbell. E hoje ele vai falar de um personagem, agora no nosso próximo capítulo, de um personagem bastante importante dentro dessa história, que é a figura da mãe. A grande mãe, a virgem, a donzela, a partir da qual o herói vem à vida. Isso é um elemento extremamente recorrente. Isso mesmo, sem precisarmos entrar em Campbell, Helena Blavatsky aborda muito bem isso, vários outros autores falam disso. Como o elemento do feminino, da mãe, é recorrente em todas as tradições míticas da humanidade. Vamos então falar um pouco sobre ela. Só para relembrarmos, aí está o nosso amigo Campbell, período de vida dele, 1904 a 1987. Um norte-americano, nasce em Nova York e morre no Havaí, Honolulu. Vamos lá então, parte 2, capítulo 2. Vamos tratar do assunto da Virgem Mãe. Ele vai começar com algo bem universal e um pouco provocativo, que é a estrutura da cosmogênese cristã. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele vai dizer que a mãe do universo, a matéria primordial virgem, é sempre fecundada pelo Espírito no início de tudo. Ou seja, é a dualidade primordial. Todos nós temos um pai, que é o Espírito, e temos traços do pai. Todos nós temos uma mãe, matéria, então aqui os traços da mãe. E esse casamento produz esse ser híbrido, que é uma parte espírito e uma parte matéria, que é o ser humano. E ele reconhece a mãe ao longo do seu processo de infância, ao longo do seu processo de formação. Mas chega um determinado momento que é função da mãe encaminhá-lo para o reconhecimento do pai. Então ele vai falar, inclusive, que tem um momento crítico em certas sagas heróicas, principalmente aquelas que são de teor religioso, que o garoto chega para a mãe e pergunta: quem é o meu pai? Isso aí deve lembrar para vocês uma coisa que é muito forte, né? Que, em termos de cultura recente, que é a bendita Guerra nas Estrelas. Isso ficou muito marcado na nossa memória. Vocês sabem que George Lucas foi totalmente inspirado em Joseph Campbell para fazer a Guerra nas Estrelas. Famosa história do Luke Skywalker, que já virou piada de todo jeito. Quem é meu pai? Ou seja, ficou muito recorrente, ficou até um pouco, digamos assim, tratado humoristicamente. Mas isso é um elemento mítico que Lucas pega de Campbell.
Ele foi um orientador, assumidamente um orientador de Lucas na elaboração da saga da Guerra nas Estrelas. Então ele vai falar um pouco a respeito da mãe como palco da vida. A mãe é fecundada pelo pai e ela é responsável por criar um palco onde a vida vai se desenvolver. Isso é considerado dentro de tradições antigas, sobretudo orientais, o mistério dos mistérios. Por que cargas d'água? Um ser que num determinado momento é uno, se divide entre espírito e matéria. Essa matéria como mãe e esse espírito como pai. E ele fecunda a mãe e gera toda uma espécie de seres racionais com autoconsciência, capazes de reconhecer o seu pai e a sua mãe, e depois reabsorve tudo novamente no seu seio. Essa é a história da cosmogênese da maior parte das tradições universais. Por que ele faz isso? Porque as coisas saem da unidade e voltam para ela. Diz que isso é uma das perguntas fundamentais e sem resposta. Helena Blavatsky mesmo fala sobre isso, que os maiores, os seres mais elevados do universo, a diferença entre eles e o homem comum em relação a essa questão é que eles estão conformados com a sua ignorância. Ou seja, não são tão atrevidos assim, porque nós não sabemos nem quem somos nós, que dirá quem é o uno e quais são as razões dele. Não cabe dentro da nossa mente limitada e acostumada com o universo limitado. Mas, de alguma forma, esse ser se vê no espelho da matéria, porque a consciência nasce por contraste. Isso é importante relembrarmos sempre. Eu costumo comentar com vocês que dou um curso chamado Técnica de Estudo e existe uma coisa que um professor faz de maneira proposital. Vocês saem daqui com 5%, 7% do que eu falei. Eu posso deixar aleatoriamente que vocês escolham isso, ou posso eu escolher isso, com aquilo que eu mais reitero. Então, tem algumas coisas que eu tenho reiterado porque eu realmente gostaria que vocês levassem. E uma delas é isso, é a teoria do impacto oriental, que diz que a consciência nasce do contraste. Sempre tem algum objeto que eu pego como vítima, né? Esse controle remoto. Se ele fosse infinitamente branco, a gente não teria consciência do branco. Como ele termina e começa o preto, a gente tem consciência do branco e do preto. A gente tem consciência das coisas no contraste, das cores, dos sons, do silêncio e do som, das coisas que perdemos, das coisas que ganhamos. Entre a vida e a morte temos o sentido da vida, ou seja, a consciência se dá por contraste. Pitágoras mesmo falava que soa uma nota o tempo todo no universo, a música das esferas. E a gente não percebe porque ela não cessa. Então, como não há contraste, não há percepção. Então, de uma certa maneira, talvez o contraste fundamental do universo seja esse, do uno se dividir em espírito e matéria. E entre o espírito e a matéria existe um contraste que você pode perceber os dois. Ou seja, há um ganho de consciência e depois esse ganho de consciência é recolhido. Ou seja, voltamos para a casa do Pai com os braços repletos de frutos. Então, num determinado momento, essa mãe, ela abre dentro de si o palco do mundo, que é espaço, tempo e causalidade. Ela alarga esse espaço dentro de si, do seu ventre, e cria a dimensão do espaço, do tempo e causa e efeito. E coloca os seres para viverem aí e para se desenvolverem. Vivendo dentro dessas condições, eles têm que pegar a chave do mistério, a razão de onde tudo isso nasceu, a causa sem causa. E quando fazem isso, eles superam o palco. Encontram o autor desse drama, ou seja lá qual for o gênero que vocês prefiram. Eles têm que encontrar o mistério por trás do tempo, do espaço e da causalidade, que se diz que são ilusões, mas ilusões programadas para a gente chegar a alguma conclusão. Então nós estamos vivendo dentro desse palco, da grande mãe, o palco da vida. Ela criou, ela abriu dentro de si esse palco e colocou aí todos os filhos que ela gerou com o espírito, para que eles cheguem à conclusão brilhante de qual é o sentido de tudo isso. Esse velho diálogo metafísico entre o filho e o pai. Quem é você? Por que você me criou? Algum momento a gente vai ter que obter a resposta disso. E se diz que a maior amargura e a maior infelicidade do homem é chegar ao final da vida sem nenhum grau de resposta para isso. Porque não pense que a gente vai obter a resposta total, isso seria total sabedoria. Mas há algum grau de resposta para isso que vai garantir a nossa felicidade. Nenhum grau. Isso que é um nível de angústia que o homem não sabe nem por que está angustiado, mas também não sabe por que estaria feliz. Cai num vazio. Então é fundamental encontrar alguma resposta para isso. Campbell, ele cita uma quantidade de exemplos, que é um negócio fora do comum, e alguns de civilizações que a gente não ouviu falar na vida. E ele encontra e fala delas. E fala muito detalhadamente. Ele era realmente um erudito. O Kalevala, particularmente, é uma obra que eu conheço, que é
da tradição ugrofinesa, as origens da Finlândia, ele vai falar um pouco a respeito dessa história, que a vida é plantada no ventre de uma virgem chamada Ilmatar. Eu coloquei como curiosidade, só para vocês verem que virgem, que é fecundada pelo Espírito, é algo onipresente na mitologia universal, na teologia universal. Substância, matéria virgem que é fecundada pelo Espírito e gera toda a criação. E o mais interessante que ele vai falar mais adiante é que sempre que o mundo decai, esse mistério tem que ser recriado. Algum ser puro vai ter que dar à luz ao herói que reapresenta o mistério divino ao mundo, porque o mundo se esqueceu. Então, em algum momento, esse mistério tem que ser revivido, reapresentado. Então, alguma virgem vai voltar a fecundar um herói, ser fecundada pelo divino e gerar um herói, para reapresentar esse mistério ao mundo. E assim o universo é recriado. Ele vai ao caos e emerge novamente para o cosmos. Esse é o sentido, é a tônica desse capítulo de hoje. Ele fala do mito das 3 faces de Vênus, o planeta Vênus, aquele que nós chamamos da estrela d'alva. Vênus, ela é representada em várias mitologias, inclusive entre as mitologias da Mesoamérica. Quetzalcoatl era a estrela matutina. Vênus é representada como a mãe, sabe-se lá porque a mitologia faz muita referência a essa estrela. Então eles colocam Vênus como a estrela matutina que dá a luz, a estrela vespertina que te leva a amadurecer, a crescer, a se colocar de pé, a andar, e a estrela que se oculta à noite, que te leva a mergulhar nos mistérios e descobrir o sentido de tudo. Ou seja, é a mãe que pega o filho pela mão e vai levando ele pelas fases da vida. Cresce, amadurece, encontra a resposta e vai ao encontro do pai. A obrigação da mãe era fazer com que você fizesse essas coisas. Então ela vai gerar num determinado momento provas. No seio dela ela vai gerar provas, vai gerar dificuldades para que você, se não fez a pergunta, num determinado momento faça: quem é meu pai? Você tem que perguntar. Então ela no início parece como aquela mãe maravilhosa e protetora. Chega um determinado momento que ela vai ficando mais rígida e vai te empurrando em direção ao mistério. Então ele dizia que isso era encarado como as fases de Vênus, como os momentos de Vênus. Pela manhã, no final da tarde, o momento em que ela se oculta e se torna uma senhora dos mistérios da vida, e força os filhos a mergulharem no mistério junto com ela. É a função dela. Aliás, é a função de toda mãe, introduzir o filho no mistério da vida, mas de alguma maneira ela tem que ter vivido isso. Tudo aquilo que acontece no macro se reproduz no micro. Assim como é acima, é abaixo. Lembram do Caibalion? Então, de uma certa maneira, seria a função de toda pequena mãe também. Ensinar os pequenos, os médios e os grandes mistérios. Mas para isso tem que ter buscado primeiro. Senão não pode reapresentá-los. Continuando, ele vai dizer de um mito de uma tribo do Zimbábue. Essa realmente ele foi longe demais. Eu morreria sem saber desse mito. E ele diz que nessa tribo do Zimbábue existe um mito, ele conta a história inteira no livro, para quem tenha curiosidade, de um Deus primitivo que sai de um local paradisíaco, como se fosse um além, o nirvana, vem ao mundo, fecunda a matéria, gera os filhos que tem que gerar, depois de algumas gerações de filhos humanos, ele volta para esse local paradisíaco. Ele se recolhe novamente aos mistérios e deixa que os homens caminhem com as suas próprias pernas. É muito interessante, coloquei aqui para vocês, essa história dos deuses primitivos que fecundam a terra e voltam para o abismo original, também é das mais recorrentes que tem. Se vocês já viram um filme lindo, que para mim, sem sombra de dúvida, é o que melhor representa o mito do rei Arthur, que é Excalibur, chega uma hora que Merlin chega para os cavaleiros da Távola Redonda e diz: é o momento dos deuses se recolherem sobre a terra, é o momento dos homens e seus feitos. E ele se recolhe realmente, vai embora e deixa os homens caminharem pelas suas próprias pernas. Isso é o que um pai e uma mãe faz quando a criança está aprendendo a andar. Uma hora você tem que largar a mãozinha dela, porque senão não anda sozinha nunca. Então tem uma hora que você tem que distanciar e deixar que ela leve os seus tombos, mas aprenda com um pouquinho de dor, mas só assim aprende. Então chega uma hora que esses seres primitivos, míticos, se recolhem e começa uma era de reis históricos, de reis humanos, com seus erros, os seus acertos e um aperfeiçoamento lento da humanidade, até que vem a crise. Quando a crise se faz violenta, tem que aparecer um representante desse mistério primordial. Isso é mais ou menos a lógica da história.
Guiados por reis e sacerdotes humanos, o homem perde o fio da meada do propósito da vida. Quando ninguém sabe mais o que está fazendo aqui, começa a surgir, no inconsciente coletivo, como diria Jung, uma ânsia pelo Salvador da pátria, pelo herói, pelo um ser que vem e relembra o sentido da vida. Isso é um elemento quase que um filho que desespera e chama pelo pai. Quando ninguém lembra mais o que está fazendo aqui, já fica todo mundo na expectativa. Tem que surgir alguma coisa. Tem que haver alguma força que desmonte isso e renove o ciclo. Que aí nascem os mitos do Messias em várias tradições. Alguém está por vir, alguém que já veio em algum momento, alguém está para aparecer e renovar o mistério da vida. Comentava com vocês na semana passada que um dia desses encontrei uma pessoa, amigo do meu pai, que conhecia há muitos anos e hoje tem seus 80 e poucos anos. Repito isso porque foi uma experiência que me marcou muito. E essa pessoa, ainda muito lúcida, me falou: até agora eu não entendi o que eu vim fazer aqui. Não entendi o sentido da minha presença na Terra, não entendi o sentido da vida. Vou morrer e ainda não peguei o porquê da história, a moral da história. E aquilo foi uma coisa que me doeu muito profundamente, porque eu senti que eu não teria como encontrar aquilo por ele. E talvez realmente já não desse mais tempo. E é uma perda profunda. Algum nível, algum grau de resposta a gente teria que encontrar. Lembrem que muito tempo atrás, para aqueles que costumam assistir as minhas palestras, nessa série mesmo, acho que eu já contei essa história, eu via um rapaz passar com uma criança no colo. E esse rapaz não era um rapaz que tivesse nada que despertasse piedade, muito bem vestido, uma pessoa normal, pelo menos no nível mais externo, não havia nada que despertasse piedade. E ele carregava uma criança de uns 2 anos no colo e a criança estava profundamente adormecida nos braços dele. Eu não sei por que cargas d'água eu olhei para aquilo, aquela maneira como aquela criança estava dormindo, os bracinhos e as perninhas tão largados, tão soltos, tão confiantes, parecia que ela estava no lugar mais seguro do mundo. E quando você olhava para os olhos do rapaz, percebia que ele também era uma criança. E ele não tinha segurança para dar para aquela criança. Ele também estava procurando por alguém que o colocasse no colo. Isso para mim foi uma preciosidade. Sabe por quê, gente? É mais fácil você sentir piedade de uma pessoa que tem claramente uma necessidade física. Mas uma pessoa que para os padrões do mundo não falta nada, você perceber que o essencial ela não tem, é um tipo de percepção muito filosófica. Foi uma dor fina, como se fosse uma agulhada no meu coração. No mundo inteiro, como se para os 4 cantos, as pessoas à minha volta, em todos os lugares, houvesse um grande apelo dizendo: me toma no colo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aquilo me doeu profundamente. Esse tipo de momento é fundamental na nossa vida, porque é um momento de renovação dos nossos votos, da nossa proposta em relação à vida. Eu vou encontrar alguma coisa, porque eu preciso deixar isso. Não só por mim. Então, esses momentos simples, bobinhos desse tipo, para um filósofo são um mistério que nos corresponde, são do nosso tamanho. Uma alfinetada no teu coração, que te diga: eu tenho que encontrar, não é só por mim. Já contei para vocês também que uma ocasião, eu era pequena, estudava num colégio católico, os meus pais não eram de tradição católica, e eu via sempre aquele coração cheio de espinhos do Cristo, e eu não entendi. Imaginem vocês o que é uma criança de 4, 5 anos, 6, entender o que é um coração cheio de espinhos. Quem pôs esses espinhos aí? O que é isso? Alguém rasgou o peito dele e cravou um monte de espinhos? Eu me recordo que eu fui entender isso pela primeira vez quando eu senti um pouco a dor da humanidade. Aí eu falei: que bom, tem um espinho no meu coração, pelo menos um. Agora eu entendo o que são espinhos no coração de um ser desse nível. Uma fisgada, uma alfinetada no teu coração. Bom, agora eu estou comprometida, agora começou a fazer sentido. E isso eu chamo de filosofia, amor à sabedoria. Isso dá um sentido fantástico e dá motivação. Então, ele está falando que esses sacerdotes e reis humanos, chega uma hora eles esquecem. E existe uma ânsia muda para que alguém venha e relembre o que a gente está fazendo aqui. Uma ânsia muda, como se houvesse uma pergunta pairando no ar: quem é meu pai? Onde ele está? E nos momentos de crise isso se torna ensurdecedor. Quem tem olhos para ver, que veja; quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa pergunta está pelos 4 cantos do mundo.
quando chega a maior degradação do mundo, as forças primordiais se movimentam. Eu achei lindo demais isso. Existe o rumor das forças primordiais se movimentando quando o mundo chega à maior degradação e o maior esquecimento. Como dizia Merlin, o maior mal do homem é o esquecimento. Ele esquece quem ele é, qual o sentido da sua existência, ele esquece até o que é a vida. Ele se aliena a um ponto tal que vira um robô biológico, nós poderíamos dizer. Então as forças primordiais começam a se movimentar, porque elas sentem a necessidade de serem reapresentadas ao mundo. Aí ele diz, em algum lugar as forças primordiais se movimentam e uma virgem é escolhida. Ou seja, a pureza do ventre da mãe, que vai ser habitada novamente pelo Espírito puro, que vai trazer a eterna mensagem ao mundo. Tem uma passagem de Krishna na Índia que é muito bonita, que ele diz: sempre que o mundo decai em virtude e justiça, sempre venho eu, o mestre, e me apresento sob diversos nomes, trazendo a mesma mensagem de justiça, de amor e de sabedoria. São determinadas coisas que ficam gravadas a ferro e fogo no nosso coração, sempre que o mundo decai em virtude e justiça. Então, ele fala de Shiva e Parvati, ele fala de Júpiter e as ninfas, todos os mitos têm isso. De alguma maneira, essa força primordial, esse Deus Criador, escolhe uma virgem e se reapresenta ao mundo. Isso está para os 4 cantos, inclusive em tradições desconhecidas, em tribos de índios, ele conta várias tradições que a gente nunca ouviu falar. Inclusive uma história muito interessante que eu fiz questão de trazer para vocês. Bom, isso é Nut, a grande mãe do Egito, ou seja, essa é a virgem escolhida. Através dela, o raio de luz novamente vai se apresentar ao mundo. Através dela, a mensagem primordial vai ser renovada. Essa é a história que eu falei para vocês, que eu achei sensacional. Ele fala dessa obra, que eu andei até procurando, não encontrei ainda, mas vou achar, porque achei sensacional. 1627, um sacerdote católico na Colômbia, fazendo digamos assim, o doutrinamento cristão daqueles indígenas que estavam lá. 1627, Frei Pedro Simão. E ele escreve essa obra de volta para os espanhóis, manda como se fosse uma carta de Pero Vaz de Caminha, parece que não é um livro, é uma epístola, uma carta um pouco mais longa. Notícias historiales de las conquistas de terra firme entre las Índias Ocidentales, ou seja, esse espanhol meio macarrônico meu, mas é isso. E ele escreve para os espanhóis e diz: olha, eu vim aqui para pregar o evangelho para esses indígenas, mas o demônio chegou antes de mim. Porque quando eu cheguei aqui e falei para eles a história do Salvador, eles me disseram: essa história a gente já conhece, ele já esteve aqui. Como assim, meu cara? Esteve. Ele não é o Goranchacho? Goranchacho? Na nossa língua ele é o Goranchacho. Existe uma virgem que foi para o alto da montanha, porque o mundo estava decadente, ela foi fecundada pelo Deus Sol, desceu, deu à luz a uma esmeralda, ou seja, uma pedra bruta de valor, uma pedra preciosa, e dessa pedra nasceu o herói, o filho do Sol, e renovou o mundo, filho de uma virgem. Ele já esteve por aqui, você acha que ele ia ignorar a gente, só ia nascer lá para vocês? Já passou por aqui essa história que você está falando igualzinho, a gente já viveu, e ele ficou estático, como pode? Ele já nasceu por aqui também. Vocês estão pensando que vocês são só vocês? Só essa tribo aí que você está falando que foi escolhida? Nós também fomos. E até ele, não sei se ele conseguiu convencê-los de que isso eram 2 histórias e não uma só. Não sei se conseguiu. Mas que eu achei sensacional o episódio, eu achei. Evidentemente, isso é algo que provoca muita polêmica, como já falei para vocês. Porque quando vemos que uma determinada história é atemporal, é muito mais antiga do que pensávamos, ao invés de nos sentirmos engrandecidos por isso, nos sentimos rebaixados. Isso é uma coisa que na cabeça de um filósofo não entra nem a machadinha. Se você sabe que aquilo que você acredita tem milhões de anos, era para você ficar orgulhoso. Mas de alguma maneira nós temos que ser donos exclusivos da verdade, porque senão ficamos ofendidos. Mas ser dono da verdade significava ser mais parecido com ela, ou seja, fraterno e não egoísta. Porque ser dono da verdade está tão diferente dela, que ela só para você. Tem algo estranho nisso. Então, esse é o tipo da coisa que eu não sei a que custo
Campbell divulga uma história como essa, mas não deve ter sido simples. Bom, e aí vamos para a parte 2. É um capítulo bastante pequeno esse da Grande Mãe, mas muito significativo. Vocês vão ver que em Helena Blavatsky ela fala até que a letra M, que é presente em muitos nomes de mães nas mitologias universais, tem a ver com as ondas do mar, ou seja, a horizontalidade, que é fecundada pela verticalidade do raio. Ou seja, o espírito que fecunda a matéria, o fogo que fecunda as águas primordiais. Sempre uma ideia muito semelhante. Isso é a cruz do mundo, espírito e matéria. E diz que, de uma maneira geral, esses seres salvadores são filhos do sol e entram no mundo pela porta do sol, com uma missão de renovar essa mensagem solar, dar luz e dar vida sem exigir nada em troca. Isso é ser mensageiro do Senhor do mundo. Pelo menos assim pensavam esses índios de Cuenca, na Colômbia. Na parte 2, capítulo 3, ele vai falar da transformação do herói, elementos muito reiterativos e alguns elementos particulares. Vocês vão ver que tem aquele herói cuja função é salvar uma donzela, outro cuja função é encontrar o seu pai, outro que não quer encontrar coisíssima nenhuma, quer encontrar a si próprio, se funde no divino e vai embora para o nirvana. É o caso, por exemplo, de um Buda. Ele fala que são tipos diferentes de heróis, graus diferentes, inclusive, tem particularidades, mas em geral são formas de reapresentação do mistério universal ao mundo. O herói guerreiro, que tem como missão conquistar a donzela, em geral é um herói civilizador, que vai fundar uma nova cidade, uma nova civilização, vai ensinar a cultivar a terra, vai ensinar novamente os homens a conviver entre si. Em geral tem o caráter de um herói civilizador. Grandes reis, grandes chefes políticos, grandes líderes culturais, trazem de volta a ideia da cultura humana, do culto, aquilo que cultiva, traz o homem de volta à luz, verticaliza, faz com que ele dê frutos humanos. Ele vai dizer então que a idade mitológica finda e dá nascimento à pré-história e história humana. Os deuses são substituídos por heróis culturais, fundadores de cidades, civilizadores. Então chega uma determinada época, vocês vão ver isso na história do Egito, aí não tem mais aqueles reis míticos que eram divinos e entra a era dos reis humanos, dos grandes imperadores, mas humanos, grandes feitos, mas dentro das possibilidades de um homem. E aí, num determinado momento, os seus sucessores já não são tão grandes, até que chega um momento que tem um que é indigno o suficiente para gerar a crise que chama de volta o mistério primordial. E assim a história se sucede. Você vai até esse cataclisma da crise humana, da alienação, e renasce das cinzas como um fênix, porque chama de volta a mensagem original e volta a subir. E daqui a pouco cai de novo, mas fazendo uma senoide que na média vai subindo um pouquinho. É lento, é um processo que exige paciência e fé. Acreditar na humanidade exige paciência e fé. Saber que não caímos rápido, que também não nos reergueremos tão rápido assim, que a natureza não dá saltos. Então ele diz, o caso da China. China teve primeiros imperadores celeste e terrestre, nenhum deles era humano. Cabeça de dragão, cabeça de boi, não eram humanos, eram seres divinos, eram simbólicos. Num determinado momento vem Yuan Ti, que é o imperador amarelo. Esse era humano. Mas era humano, mas ainda consciente do que ele estava representando no mundo. E com uma capacidade fantástica. Dizem que esse Yuan Ti reinou na China por 100 anos, fez um governo extremamente sábio e justo, teria morrido com 117 anos, e que ele tinha uma capacidade excepcional. Ele sonhava com os deuses, ele de fato ficava entre os deuses em sonhos. Ele depois acordava e trazia sua mensagem para os homens. Ou seja, simbolicamente está dizendo que ele comunicava os dois mundos, era um rei pontífice. E não estranhe, 117 anos, será que ele viveu tudo isso? Em geral, quando o homem é grande, ele vai falar disso já já, toda a sua vida é mitificada. Todos os seus feitos que são grandes passam para a história como feitos extraordinários. Então vocês vão ver Lao Tse nascendo com 70 anos. Lógico que isso não é para ser tomado ao pé da letra. São chaves simbólicas que têm que ser interpretadas. Essa decodificação do símbolo mostra que ele causou um grande impacto à humanidade. Portanto, a sua vida foi representada simbolicamente. Então, Yuan Ti já seria um imperador humano, o imperador da primeira idade de ouro da história da China.
Lao Tse tem uma passagem do seu maravilhoso livro que nós lemos juntos aqui, que é o Tao Te Ching, que ele diz: os heróis de antigamente, os reis de antigamente, a única coisa que a gente sabe deles é que existiram. Eles eram tão bons que não faziam questão nenhuma de serem reconhecidos. A próxima geração já lembram deles com elogios, sinal de que já eram vaidosos. A próxima geração se lembra deles com críticas. E a última, todo mundo faz questão de esquecer, é a crise. Certo? Ou seja, os primeiros eram tão bons que a única coisa que a gente sabe é que existiram, não queriam nada para si. Inclusive não queriam projetar o seu próprio nome. Queriam beneficiar única e exclusivamente a humanidade. O herói humano nasce com prodígios. Como eu falei para vocês, a história é adornada. Então sempre tem alguma coisa fantástica que ele faz logo que nasce. É o martírio dos inocentes ao qual ele se safa, é Hércules matando as 2 serpentes, é Apolo matando a serpente Piton, é Krishna matando a Dakini, que tentava envenená-lo com um seio que dava veneno ao invés de leite. Ou seja, muitos desses heróis têm logo no nascimento uma grande provação. A primeira provação que eles têm é para se colocar no mundo sendo o que são. Ou seja, lembra aquilo de sair do umbral da banalidade e penetrar no mistério, atender ao chamado? Logo no umbral já tem a primeira grande prova. E eles mostram sua grandeza, Hércules enforcando as 2 serpentes, todos eles vencendo esse primeiro grande obstáculo e saindo íntegros do outro lado. Então, essa história é sempre adornada e conduz à meditação sobre nosso próprio caráter divino. Retorna simbolicamente ao abismo e ressurge vitorioso. Quaisquer desses heróis, eles vêm não para propagar e criar uma orla em torno do próprio nome. Um herói desse tipo, um ser dessa grandeza, não quer nada para si, repito. Ele quer relembrar ao homem o quão grande ele pode chegar a ser. Tradição indiana diz que se você se sentir derrotado, se sentir abalado pelas provas da sua vida, olhe para o horizonte. E lá haverá Arjuna, sobre seu carro de guerra, vitorioso sobre a montanha dos seus inimigos. Ou seja, se um homem venceu, eu também posso. Olha para o horizonte e veja, um venceu. Então eles não vêm para fazer uma propaganda pessoal, eles não vêm para divulgar a sua personalidade. Mas eles enfrentam as provas e mostram para o homem, olha, vem que dá, são uma luz no final do túnel. A infância com exílio e grandes provações. Todos eles passam por problemas graves na infância. Ou é órfão, ou é enteado de alguma madrasta malvada, ou um pai injusto, ou é o patinho feio, até o patinho feio ele coloca na história, que é rejeitado, é tido como um ser diferente, que não se enquadra, ou seja, só vai se reconhecer quando encontra algo ou alguém semelhante a ele. Ele fala da história de Abraão, que o rei Nimrod mata nada menos do que 70 mil bebês, porque havia recebido uma profecia de que ele nasceria e o destronaria. Gente, como isso é comum? Isso acontece na origem de Roma, isso acontece nos 4 cantos do mundo. Ou seja, ele é anunciado, é como o sol, antes que surja o corpo glorioso, vem a luz, ele é anunciado. A luz precede o corpo glorioso. E essa anunciação gera a revolta das trevas que imperam no mundo. Ou seja, ele enfrenta esse obstáculo logo na infância. Mas, ao mesmo tempo, ainda na infância, ele mostra o prodígio que ele tem a apresentar ao mundo. Porque antes que surja o corpo glorioso, a sua luz já atravessou o céu de ponta a ponta. Ou seja, ele discute com sábios, ele prova a sua habilidade, ele prova a sua sabedoria ainda pequeno. Jovem herói e aprendiz do mundo, com força, inteligência e sabedoria precoce, sai vitorioso sobre provações. Como eu já falei para vocês, Hércules, Apolo, Krishna, Merlin passa pela mesma coisa. Merlin é levado para ser sacrificado sobre as fundações de um castelo, de Uther Pendragon, e se salva mostrando que ele era um vidente prodigioso, via o futuro, tinha sabedoria. Ou seja, é muito comum, tanto em sagas históricas quanto em sagas míticas. Por muito que se discuta, até hoje ninguém me provou que Merlin realmente existiu. Para mim é um mito e nem por isso tem menos valor. E olha que eu amo a história de Arthur. Mas todos eles têm um ponto comum. Enfrentam provações e mostram-se prodigiosos e muito acima das provas do mundo. E aí eles retornam ao mundo para cumprir a exposição. Percebam, essa é a trajetória do Sol. Eles são filhos da luz. São deuses invictos, são seres que vieram ao mundo para reproduzir a trajetória do Sol, trazer luz e trazer vida. Então ele é anunciado, combate as trevas,
A sua luz se faz presente antes da ascensão do corpo glorioso, faz a sua exposição no mundo, mergulha nas trevas, desce aos infernos, vence as trevas e ressurge ao céu de meio-dia, ou seja, ascende aos céus gloriosamente. Então, é uma trajetória solar e meia, completa, daí está associado ao número 3. A trajetória solar e meia completa, reproduz a trajetória do próprio Pai. O Sol é um símbolo, para quem conhece Fernando Pessoa, ele diz, o mito é o nada que é tudo. O mesmo Sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Ou seja, o Sol seria um símbolo no mundo manifestado dessa deidade poderosíssima que alimenta todos os seres indistintamente e que tudo gira em torno dela. Ele é um símbolo, não é que ele próprio seja o Deus. Mas a sua obra no mundo é reproduzida por todos aqueles que, de uma certa maneira, também são luminosos. E isso é representado miticamente, inclusive em contos de fada. Então, retorno ao reconhecimento do herói pode precipitar uma crise ou sacrifício. Porque quando ele vence as trevas e retorna, às vezes ele é negado, ele entra pela porta do sol, às vezes é crucificado no horizonte, é negado mais uma vez pelas trevas. Ou ele gera uma crise na sociedade que não o aceita, ou seu próprio corpo é sacrificado. Ele vai falar que isso é muito recorrente, mas ele resolve esse problema e ressurge mais uma vez em ascensão e glória, e se impõe sobre todas as dificuldades do mundo. Então isso seria uma saga heróica completa. E aí ele vai falar um pouco sobre o herói como guerreiro, o herói como amante e o herói como salvador. O herói como guerreiro, como já falei para vocês, é aquele que vai salvar a donzela. O local onde ele nasce, onde ele retorna, é o ponto central ou eixo do mundo, axis mundi, ele surge do centro, daquela origem, daquele centro primordial, daquele mistério de onde um dia brotou o mundo. Ele vem de lá novamente. Ele é um emissário desse centro do mundo, desse mistério primordial que criou o universo em torno do qual tudo gira. Então ele tem um local mítico de nascimento, ou onde ele surge na Terra. E a partir daquele ponto, a energia primordial irradia novamente sobre o mundo, reconquista o mundo, ilumina novamente para a causa de Deus. Ou seja, recupera o mundo para a causa de Deus. Isso, em resumo, seria o objetivo dele. Fonte de onde as formas emergem, ponto umbilical. Vocês vão ver que está cheio de cidades pelo mundo afora que se consideram o umbigo do mundo. A cidade de Cusco, entre os incas, era um exemplo típico disso. Os 3 mundos se entrelaçam ali, se ligam ali. É o umbigo do mundo de onde as forças primordiais, toda vez que tem que voltar, emergem dali. Elas têm que se considerar dessa forma, porque senão não teriam a sacralização do espaço que é necessária para viver. O sagrado é função de dar sentido. Então, o local para que ele possa ser o centro em torno do qual emerge uma civilização tem que ser simbolizado como o centro do mundo, um representante da força primordial. Vem em nome de, não faz as coisas a esmo, senão não tem motivação para vencer as adversidades da natureza e criar ali uma civilização. Diante dessa expansão, o obsoleto e o gasto, representado por tirano ou monstro, decai. Às vezes ele vai lá, combate o tirano, é Abraão com Nimrod, são Rômulo e Remo, ou tantos heróis que foram lá e combateram o tirano. Ou então é o dragão, que está lá guardando o mundo, dominando o mundo, ele vai lá e derrota. São 2 possibilidades, né? Um monstro qualquer, um ser monstruoso. E a partir do momento que ele desobstrui o mundo, a transformação se opera, porque essa energia flui naturalmente sem obstáculos a partir desse centro. E o mundo é renovado, é reconstruído, toma a sua forma original. Ou seja, ele é atualizado a partir desse ser que reapresenta o mistério original. Aí ele vai falar algo que é curioso e que ele tem toda razão, é um fato histórico. Esse mito, que é o herói vencendo o monstro, muitas vezes foi manipulado historicamente. Muitas vezes. Ele fala que nas cruzadas, quando se ia massacrar os povos de Bagdá, os povos das cidades do Oriente Médio, se usava esse mito. São monstros, o herói tem que derrotá-lo. Até nas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, se usou isso. Ou seja, toda vez que você quer massacrar alguém, não é humano, é um monstro. Eu sou o herói primordial derrotando o monstro. Isso não é material, isso é simbólico. O monstro está dentro de você, não está fora. Mas quando o homem quer manipular, usa de tudo.
E isso é muito comum na história, que mitos tenham sido utilizados para manipular e para realizar interesses pessoais. Quantas vezes já fizemos e ainda faremos? Particularmente, às vezes fazemos. E fazemos coletivamente também. Só isso daria uma palestra chamada Os Mitos do Século XX, que nós atualizamos individual e coletivamente. Usamos a memória mítica a favor dos nossos interesses como justificativa. O herói como amante. Então, a hegemonia, a liberdade, a energia conquistada por ele pode ser representada pela conquista e casamento com uma donzela. Lembrem que, num capítulo anterior, ele falou: o príncipe do espírito desposa a princesa da terra. Então, essa princesa, essa donzela que ele rapta, ele resgata, ele toma do pai, toma do dragão, seja lá de quem for que ele tome, e se une a ela, representa a terra, a vida, a energia que ele recuperou. Ele tomou posse do mundo manifestado. É o príncipe do espírito beijando a princesa da terra. Ou seja, os dois mundos voltaram a se comunicar. A obstrução foi tirada do meio do caminho. Seja um tirano, seja um dragão, seja lá o que for que obstruía a comunicação entre o céu e a terra, foi tirada. E agora a energia flui livremente. Então, o casamento sagrado, ou hieros gamos, significa a saga foi completada com sucesso. Eu coloquei aqui uma iluminura medieval que mostra um dos muitos heróis conquistando a sua donzela, sua dama, o príncipe do espírito e a princesa da terra. Recusa do pai, provas, auxiliares improváveis, os contos de fada estão cheios disso. O mérito é formado à medida que ele caminha. Ele chega diante do dragão, ou sei lá, do tirano, adulto e preparado, armado até os dentes. Mas quando ele sai, ele não tinha tudo isso. Ele é armado pela sua missão. Eu falo muito sobre isso no simbolismo dos contos de fada, que, aliás, é muito interessante. Campbell tem razão, os contos de fada têm os mesmos elementos. O príncipe chega no reino, o pai diz: salve minha filha, que foi prisioneira de uma bruxa poderosíssima, ou de um dragão. Ele é um garotote, normalmente é um garotão de 17, 18 anos, sem barba, não tem nada. Aí ele sobe no seu cavalo e diz: eu vou, é justo, é nobre, é digno de ser feito. Pumba, fui. No meio do caminho ele encontra alguém que dá um manto para ele, que o torna invisível, dá uma loção mágica, dá não sei o quê. Ele encontra uma espada na pedra. São os auxiliares, são os mestres, e são os poderes dele mesmo que vêm à tona, os poderes latentes do homem que emergem quando ele se compromete com o bem. Lembrem daquela história que tudo trabalha para aqueles, a favor daqueles que amam a Cristo, tudo emerge. Tudo vem à tona quando você se compromete com missões universais, nobres, justas e boas. Já contei para vocês que a gente teve um professor em Nova Acrópole, hoje é falecido, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, que ele dizia que quando o homem tem um planejamento no futuro que coincide com o bem da natureza, com o bem da humanidade, a natureza carimba o seu projeto e caminha com você. Isso é a sincronicidade de Jung. Agora, se os teus projetos são egoístas e não servem para ninguém, só para o teu interesse pessoal, você caminha sozinho. Então, de uma certa maneira, é isso que acontece com esse príncipe. Ele trabalha para algo universal, ele não tem interesse pessoal, ele não vai ganhar nada com isso. Ele só vai porque é justo. E esse compromisso com a missão da natureza, compromisso com o bem, faz com que ele vá sendo potencializado à medida que caminha. Ele chega diante do dragão, armado até os dentes e potencializado para vencer. E vence de fato, e tira a obstrução, e se une à princesa do mundo. Isso é muito comum e muito bonito. Sempre gostei de contos de fada e sempre achei que ali havia mais do que uma historinha para crianças dormir. Talvez uma história para despertar os homens, que é o que nós precisamos. E aí o herói de ação é esse que conquista a noiva. Já o herói supremo é aquele que está procurando pelo pai. A missão fundamental dele é encontrar o pai. É o eterno mistério da busca de sentido. É o homem buscando a origem da vida. É a questão fundamental, metafísica da vida do homem. Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e qual é o sentido de tudo isso? Então, a iconografia religiosa trabalha muito com esse tipo de herói, a questão do homem e do invisível. E a pergunta fundamental desse tipo de herói é: quem é meu pai? Qualquer semelhança com Luke Skywalker, como já falamos, não é coincidência. Quem é meu pai? E a saga toda acontece buscando esse pai, encontrando, sendo reconhecido por ele e voltando para o mundo para representá-lo. Reinar no mundo em nome do pai. Muito bonito e muito simbólico.
O herói é abençoado pelo pai e volta para representá-lo entre os homens, como mestre ou imperador. É o reflexo do eixo imutável do mundo sobre o palco do passageiro. Ou seja, ele é o reflexo do eterno sobre o tempo. Ele é um microcosmo, reflexo do macrocosmo. Se é tomado por soberba, porém, ele decai e se torna tirano. Se em algum momento ele acha que o poder que é de Deus não é de Deus, é dele, há histórias onde esse herói decai. Quando ele toma para si o mérito que é do divino, ele decai. Se ele se sente um representante, um emissário, um mensageiro, ele preserva esse poder de representar o divino no mundo. Então, há mitos onde a história termina bem e outros onde termina mal. Mitos e contos onde isso acontece. A soberba, que é severamente punida. Esse é o terceiro tipo de herói. O herói como redentor do mundo. Já não é um simples emissário, mas uma encarnação divina. O Pai e eu somos um. Ele não encobre a lei com sua personalidade, manifesta sem obstruções. Entendam isso, uma coisa é dizer, eu sou um emissário de Deus. Outra coisa é, eu sou uma manifestação de Deus nessa encruzilhada de tempo e de espaço. Eu e o Pai somos um. Eu sou a representação, a encarnação divina nesse palco limitado que a mãe me deu, no palco da vida. Esse já é uma manifestação de um ser de um grau maior. Ele limpou toda e qualquer separatividade, toda e qualquer obstrução que separava a sua individualidade da universalidade do Pai. Lembrem, gente, daquela história do Lao Tse, porque aquela história tem 1001 utilidades, ela serve bem, que é a história do cano de bambu. O bambu, ele diz, as sombras surgiram no mundo porque o homem se tornou opaco. Então nós somos como um cano de bambu, tem obstrução dentro, a luz entra, encontra essa obstrução e lança sombras no mundo. Agora, se você tira todas as obstruções, a luz entra e chega a luz. Você simplesmente é um canal através do qual o Pai se faz presente no mundo, um dígito de Deus. Então, esse ser limpou todas as obstruções que impediam que ele fosse uma ferramenta, uma luva na mão do Espírito. Tudo que prendia, tudo que travava, ele se tornou flexível e uma mão a serviço do divino na encruzilhada do espaço e do tempo. Esses são seres que são encarnações divinas, né? Uma coisa que é importante que ele coloca e que sempre tem que reiterar, esse tema é complexo e sempre é sujeito a má interpretação. Às vezes eu falo de uma mesma coisa aqui 4, 5 vezes, quando vai para o YouTube a pessoa me pergunta a mesma coisa lá, porque bate às vezes contra limites, contra certos bloqueios nossos. Então, quando ele diz que todas essas teologias são míticas, ele não está querendo dizer que não são históricas. Não está querendo dizer que esse ser não existiu. Pode perfeitamente um ser mítico e histórico ao mesmo tempo. Um ser que vem cumprir uma obra na Terra, e em geral a sua vida é mitificada. Isso não quer dizer que ele não tenha existido. Cuidado com isso, porque isso gera um preconceito. É verdade que alguns são só míticos. Eu falei para vocês que eu acho que o Mago Merlin é só míticos. Mas muitos desses seres que estamos falando aqui são históricos. Existiram de fato. E porque foram grandes, depois a sua vida foi representada através de um mito. O mito não empobrece nem briga com o histórico, não compete com ele, muito pelo contrário, aumenta a glória daquele impacto que aquela vida histórica gerou. Celebra a glória da existência de um ser especial. E passa isso com detalhes que a história não poderia passar, mas que aquele que sabe ler simbolicamente pode recuperar. Mitos de redentores falam de período de desolação por falha moral do homem. Sempre isso, mito de redentores falam daquele momento que a humanidade foi para o buraco, porque perdeu o porquê, perdeu o sentido de vida. Se nós não temos uma meta, não sabemos o que estamos fazendo aqui, ficamos andando aleatoriamente em círculos e o homem se torna lobo do homem. Ou seja, começamos a ser destruidores da própria condição humana, primeiro no plano metafísico e depois no plano físico. Começamos a atentar contra as virtudes, contra os valores, contra a sabedoria, perdemos o sentido, desacralizamos a Terra, atentamos contra a Terra, atentamos contra a humanidade, contra a natureza externa e a natureza interna, e sempre corremos o risco de perder tudo. Antes que isso aconteça, parece que algo vai lá e joga novamente uma luz, resgata. Entre os egípcios, eles diziam que isso era Sekhmet, a deusa leoa, que ia lá e pegava a humanidade com as garras e puxava para cima. Cada um representa de um jeito. Isso para eles era uma representação contundente. Tem alguma dor, porque algo vai ter que ser destruído, mas o mundo vai ser renovado. Tirano e herói
são a estabilidade e a renovação da história. Isso é delicado e importante de entender. Eles são a estabilidade e a renovação da história. Momentos sucessivos da história, ambos necessários e divinos. A história da escada que eu falei para vocês. Chega um determinado momento que a história estabiliza. Quando ela ameaça decair, vem a parede, que é o herói, que coloca um obstáculo. Não chega, agora é hora de subir. Coloca um obstáculo, destrói aquele patamar e reconstrói em outro. Mas aí tem que vir alguém e estabilizar naquele patamar. Chega um determinado momento que é hora de crescer. Se não crescer, desce, porque no mundo manifestado tudo está em movimento. O professor Jorge Ângeli Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele dizia: num mundo onde tudo se movimenta, o que não avança, retrocede. Se chega a hora de crescer e você não quer crescer, corre o risco de decrescer. Então chega uma hora que a história coloca a dimensão vertical da escada e diz: não, agora chega, esse patamar não, agora é para cima. E aí aquilo ali é reconstruído em outra base. Vai estabilizar por um tempo, vai chegar outro vetor vertical. Então esse mesmo ser que estabiliza, de uma certa maneira, se renova no herói. São dois fatores históricos necessários. Agora, podem ser duas pessoas. Pode ser aquele que estagnou e virou o tirano, e veio o outro, o herói, e o renovou. Ou pode ser um ser só, que num determinado momento percebeu que a sua experiência se esgotou e renasce. Ele se purifica, ele sacrifica a sua personalidade e se reapresenta como uma versão mais próxima da necessidade humana. Então, às vezes você vê em mitos um ser que morre e nasce o filho dele e continua a obra. É ele mesmo. Mito do rei Arthur. Uther Pendragon e Arthur são um só. Feitiço da transmutação. Ele renasce purificado pela generosidade e entrega da sua mãe, da história, da necessidade humana. Então, às vezes é o mesmo personagem que renasce purificado. Se o homem sabe, no momento certo, sacrificar os elementos egoístas, ele pode gerar uma nova versão de si mesmo, adequada ao novo momento histórico. Se não sabe fazer isso, vai ter que ser substituído. Frente à humanidade e, às vezes, frente à sua própria vida. Vai ter que ser substituído por uma versão mais aperfeiçoada. Então, o herói de hoje pode ser o tirano de amanhã, a menos que ele se renove, que saiba acompanhar o fluxo da vida. Então, o tirano e o herói são estabilidade e renovação. O herói de hoje será o tirano de amanhã, a menos que mate, sacrifique o pessoal, renove, mate o egoísta e o limitado em si mesmo num outro patamar de necessidade. Exemplo de Uther e Arthur. Menos egoísta, menos sensual, menos vaidoso. E aí vem a última apresentação, já estamos terminando, não fiquem aflitos. O herói como santo, que renuncia ao mundo, livre do amor e do ódio e de qualquer traço de separatividade, torna-se um só com o imperecível. O pequeno eu é destruído. Seja aquele herói que entra no nirvana, supera a necessidade de estar no mundo. Ele vai usar o mito de Siddhartha Gautama, o Buda, que vai superando todos os obstáculos, se funde com o divino. Perde qualquer separatividade. E aí ele realmente não tem mais necessidade de estar no mundo. Ele diz uma coisa que é muito bonita. Na evolução humana, o mito é a penúltima palavra. A última é o silêncio. Ou seja, enquanto ainda existe uma história, existe uma saga, porque ele ainda não venceu tudo. Quando ele venceu tudo e já não vê mais nenhum sentido na manifestação, a última palavra é o silêncio. E aí ele cita um monte de heróis com essas características, que a fusão final com o divino tornou desnecessárias e até inúteis as palavras. Seria o último passo, onde já não há mais o eu e o pai somos um, só há o um, não há mais eu e o pai, nem como definição, nem como conceito. A partida ou morte do herói, ele não teme a morte, apenas dorme e voltará. Isso também é interessante. Muitos mitos têm essa história do herói que diz: quando eu for necessário, eu volto. Arthur é o rei que foi, é e será. Existe na lápide dele escrito. Você sabe que descobriram em Glastonbury uma lápide, que provavelmente ele nunca esteve ali, deve ter sido algum mitólogo engraçadinho, que colocou lá uma lápide dele de Guinevere, dizendo que ele esteve ali, mas que ele voltará. Ou seja, eu sou aquele que foi, é e será. É o mito do rei Arthur. E ele cita outros casos. Carlos Magno, o imperador, também foi mitificado. Ele disse: quando a França necessitar de mim, eu volto. Ou seja, podem esperar que o Carlos Magno deve estar vindo por aí, porque a coisa está um pouco feia na França e no mundo, né? Mas ele prometeu que voltava. Quetzalcoatl, de Tolan,
Quando ele se recolhe, ele se torna a estrela da manhã, o planeta Vênus, ele diz, vou voltar. Tanto que, quando chegam os espanhóis na América Central, Montezuma pensa que era Quetzalcoatl. E eles se aproveitam muito dessa situação. O Quetzal, ele diz que ia voltar, um herói civilizador. Quem mais? Texcatlipoca, que era o herói dos astecas. Ou seja, ele conta um monte de histórias, sempre com essa característica, aquele que foi e que promete que vai voltar. Quando o mundo, sempre que o mundo decai em virtude e justiça, vem o eu, o mestre, e me torno homem entre os homens. Ou seja, isso é também muito presente em várias tradições. E por fim ele vai falar da história de Buda e a sua transição consciente ao Nirvana, onde ele vai narrando nos momentos finais da sua vida a sua desidentificação com uma personalidade particular, com um episódio no tempo e a necessidade de se fundir com o todo. Ele realmente já se sente como um com o todo. Ele vai fazendo essa passagem conscientemente, é muito bonito. Ele narra uma passagem da história no livro. E assim ele conclui essa parte, que fala dos heróis possíveis, do papel da mãe, do papel do pai e dos filhos possíveis que surgem em todas as mitologias. E de uma certa maneira nos deixa pensativos, porque é muito comum que no nosso momento histórico, não estou querendo anunciar nem ser messiânica, mas o fato é que nós estamos num momento onde não sabemos muito bem o que estamos fazendo aqui. Talvez seja o momento de nascer essa luz dentro de nós, que é algo que depende apenas de nós. A luz da consciência, emergir dentro de nós. Também é um nascimento mítico, que depende apenas de cada homem. E a partir disso, educar através do exemplo. Bom, como eu falava de início, na semana que vem nós faremos o último capítulo e o epílogo. Fechamos na semana que vem o Campbell. Chamo vocês para que a gente encerre isso junto. Foi uma aventura muito boa, um desafio, e que estamos encerrando, eu acho, com sucesso para todos. Para mim, pelo menos, tem sido muito agradável estar com vocês aí nessa trajetória dos heróis. Semana que vem nos vemos então. Obrigada.